Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam e continuem bem. Esse vídeo é algo interessante, é muito interessante porque estou tomando um cafezinho aqui. Ele vai explicar qual é a análise correta das palavras de Jesus, né? Quando ele disse o que está escrito aqui, ó, em Mateus 24:34. Que ele disse: Eu lhes garanto que esta geração de modo algum passará até que todas essas coisas aconteçam. Que geração aqui que Jesus está falando? Qual é essa geração que ele está falando? A gente vai analisar essa passagem, essas palavras de Jesus. Começando aqui, voltando, para a gente entender, a gente precisa voltar nos versículos anteriores. A partir do versículo 15. A partir do versículo 15, diz assim, ó: Portanto, quando vocês, aquelas pessoas que estavam ali em Jerusalém e na região, né? Quando vocês virem a coisa repugnante, que essa coisa repugnante significa Roma, que causa a desolação, da qual falou Daniel, o profeta, estar num lugar santo, que o leitor usa de discernimento, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então essa palavra aqui, esse aviso de Jesus, essa advertência dele, nesse caso aqui específico, se refere às pessoas que estavam na Judéia, certo? Na Judéia. Então se aplicava apenas àquelas pessoas que estavam lá em Jerusalém ou próximo ali de Jerusalém, certo? O homem que estiver no terraço não desça para tirar da sua casa os bens, e o homem que estiver no campo não volte para apanhar sua capa. Ai das mulheres grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Persistam em orar para que a sua fuga, observe que é uma fuga, então essas palavras não têm aplicação nos dias de hoje, tá? Não tem aplicação nos dias de hoje, se refere específica e diretamente aos judeus, aos cristãos antes de 70 era comum, ok? Não ocorra no inverno nem no sábado. Pois então haverá grande tribulação, como nunca ocorreu desde o princípio do mundo até agora, não nem ocorrerá de novo. De fato, se não se abreviassem aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Aqui aqui marca uma separação ou não, né? A gente tem que entender que Mateus, ele escreveu esse evangelho, ele não foi escrevendo ao mesmo tempo que Jesus estava falando ali. Ou seja, Mateus ele não estava escrevendo enquanto Jesus estava falando. Ele escreveu anos depois, eu não sei quanto tempo depois, décadas depois talvez. Então, Mateus estava escrevendo aquilo que ele conseguiu lembrar, que o Espírito Santo ajudou ele a escrever aquilo que Jesus estava falando. Não dá para saber se todas as palavras que Jesus falou e na sequência que ele disse foram registradas aqui, né? Então, estava dependendo da memória e do Espírito Santo que atuou na memória de Mateus, né, para escrever. Então, Mateus ele estava escrevendo anos depois, talvez décadas depois do que Jesus disse. Então, pode ser que há alguma margem, pode-se dizer que nem tudo que Jesus falou, na ordem em que ele disse, Mateus registrou. Pode ser que algumas coisas que Jesus falou ele não tenha registrado nesse intervalo dessas passagens, né? Não, a gente não pode descartar essa possibilidade. Pode ser que Jesus ele tivesse falado alguma coisa depois dessas palavras que Mateus não escreveu, que Mateus não registrou. Aí ele passou para aquele ponto que ele se recordou e registrou.
Então aqui pode ser que Jesus tenha falado depois do sábado, depois do ocorrerá de novo, não, depois do sábado aqui, ó. Pode ser que Jesus tenha falado alguma coisa depois dessa palavra sábado, que Mateus não tenha registrado, não dá para saber. Ou então, ele falou nessa sequência mesmo. A gente não pode descartar isso. Pode ser que Jesus tenha falado algo depois dessa palavra sábado, tenha abordado alguns pontos que Mateus não registrou, ou então foi nessa sequência mesmo. Se foi nessa sequência, vamos analisar aqui. Pois então haverá grande tribulação. Observe que esse pois é praticamente a mesma coisa que portanto, certo? Pois ou portanto são sinônimos, certo? E observe, se você observar do versículo 14 em diante, que a gente não começou analisando, Jesus está falando sobre a época do fim, sobre os dias em que precedem o Armagedon, que é a guerra de Deus contra a humanidade, contra toda a terra. E aí depois, do versículo 15 em diante, ele começa a falar das pessoas que estavam lá em Jerusalém, que estavam vivas lá. Então esse, portanto, ele indica uma transição, certo? Uma transição e uma mudança de foco, de tempo, uma mudança de tempo. Dos versículos 7 até o 14, Jesus está se referindo aos nossos dias, ou aos dias que virão à frente dos nossos. E do versículo 15, esse portanto, não quer dizer que é uma sequência do que Jesus está falando. Não, na verdade ele regressa à época dele, certo? Partindo desse princípio, que é o contexto que a Bíblia mostra, a gente pode concluir que esse pois aqui pode significar uma transição de período, certo? Uma transição de período. O que significa também que esse pois, a partir daqui, já é uma mudança de época, uma mudança de período, e não uma sequência do que ele disse anteriormente, certo? Então vamos lá. Pois então haverá grande tribulação, e os versículos à frente vão indicar que se refere ao fim mesmo, né? Como nunca ocorreu desde o princípio do mundo até agora. Não, nem ocorrerá de novo. De fato, se não se abreviassem aqueles dias, ninguém seria salvo. Muito bem, aparentemente esse pois aqui se refere aos nossos dias, ou aos dias que virão à frente dos nossos, né? Esse pois indica uma transição e uma mudança de época, certo? Assim como esse portanto aqui do versículo 15. Certo? Muito bem, então vamos partir dessa aplicação, né? A aplicação de que esse pois já é uma mudança de época, uma mudança de período, que não indica uma sequência cronológica do que ele disse dos versículos 15 até o 20. Certo? Pois então haverá grande tribulação, como nunca ocorreu desde o princípio do mundo até agora, nem ocorrerá de novo. De fato, se não se abreviassem aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Por que, voltando só, mudando um pouco de assunto, por que Jesus disse o seguinte aqui, ó? Ai das mulheres grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E ele também fala para sua fuga não ocorrer no sábado, né? É aqui que ele fala sobre isso, Persistam em orar para que a sua fuga não ocorra no inverno, nem no sábado. Por que ele fala do sábado? Porque o sábado era um dia sagrado para os judeus. E ninguém poderia carregar cargas naquela época sem ser punido até com a morte. Então, como eles iriam fugir, eles precisariam carregar cargas, precisariam usar os jumentos, os seus animais de carga, e isso era contrário à lei do sábado. Os judeus não admitiam isso, certo? E no inverno também,
pelas questões do tempo mesmo, né? Que seriam mais difíceis, certo? Então, por isso que Jesus fala para as mulheres grávidas, para as que amamentarem, também seria mais difícil, né? Para eles fazerem essa fuga, certo? E essa questão do 20 é por causa disso, né? Imagina você ter que... os romanos aparecem justo no sábado. E aí você vai ter que fugir no sábado. Você não vai conseguir, né? Porque não vão deixar. Se virem você carregando carga e andando e fazendo as coisas no sábado, você não poderia sair da cidade sem ser punido. E até com a morte. Muito bem. Agora o versículo 23, né? Aí voltando a essa sequência da tribulação aqui. Então, se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e milagres a fim de enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. Então isso aqui não se refere à época de Jesus, à época dos cristãos, dos primeiros cristãos, né? Se refere aos nossos dias, aos dias que precederão logo que serão iminentes ao Armagedon. Serão iminentes à manifestação de Jesus para toda a terra, né? A segunda volta de Cristo que nós aguardamos, né? Então nessa época, muitos irão se aproveitar, né? Para dizer que é o Cristo, vão se aproveitar da situação aflitiva e da expectativa das pessoas diante dos grandes eventos mundiais que estarão ocorrendo. Muitos ali se levantarão como sendo o Cristo para enganar as pessoas, né? Certo? Assim como há hoje muitos que dizem, né? Deus manda dizer uma palavra, Deus manda revelar essa palavra. Na verdade, Deus não falou nada para ele, nem nada. Mas eles se arrogantemente falam que receberam uma mensagem de Deus. Então eles vão se aproveitar dessa situação, da situação que estiver ocorrendo naqueles dias, para dizer que eles são Cristo. Então a gente tem que ficar alerta quanto a isso. Pois assim o relâmpago sai do leste e brilha até o oeste, assim será a presença do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se juntarão as águias. Então aqui já mostra a manifestação, né? Da fúria de Deus, da ira de Deus contra os rebeldes, certo? Versículo 29. Imediatamente depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Então por aqui a gente já entende que aquela tribulação não se refere, que Jesus falou no versículo 21 em diante, até o 22, não se refere aos tempos de Cristo, aos primeiros cristãos. Se refere aos dias iminentes ao Armagedon, certo? Imediatamente depois da tribulação naqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. É interessante que a Bíblia fala sol, lá no caso de quando José teve a sua visão, né? Os seus sonhos, ele também viu o sol se curvando diante dele, a lua se curvando diante dele e as estrelas se curvando diante dele. Lembra disso? Daquele sonho de José que ele revelou aos seus pais e aos seus irmãos? Eles falaram disso, né? O sonho lá fala do sol se curvando diante dele, da lua se curvando diante dele e das estrelas do céu se curvando diante dele. Só que aquele sol e aquela lua e aquelas estrelas que José falou no sonho não representavam os astros no espaço, os astros celestes. Representava pessoas importantes, pessoas de relevância. E aqui também pode significar que esse sol, a gente não sabe, não dá para ter certeza, mas não dá para se descartar que esse sol, essa lua e essas estrelas caindo do céu representem aqueles que sustentam o sistema atualmente, ou lá no futuro, né? As pessoas de máxima e da mais alta importância para o mundo de hoje, para o mundo
atual, certo? Essas pessoas, elas perderão os seus poderes, ou abalarão. Os poderes que elas têm, a autoridade, a influência delas serão abalados, certo? Muito bem, quando isso acontecer, aí o versículo 30, né? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra então baterão no peito de pesar, e verão o Filho do Homem vir nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará seus anjos com forte som de trombeta, e eles reunirão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade dos céus até a outra extremidade deles. Ou seja, isso mostra que Jeová e Jesus, eles terão seguidores em toda a terra. Tá vendo aqui, ó? Não só apenas numa parte da terra. Ele fala que ele enviará seus anjos com forte som de trombeta, e eles reunirão os seus escolhidos desde os quatro ventos. Por que quatro ventos? Ventos do norte, ventos do sul, ventos do leste, ventos do oeste, ou seja, as quatro partes da terra. Então, os seguidores de Jesus, os escolhidos, eles estarão presentes em toda a terra habitada, assim como as testemunhas de Jeová estão hoje em toda a terra habitada, né? De uma extremidade dos céus até a outra extremidade deles. E agora vem o assunto em questão. Então nós já vimos o contexto, nós já entendemos, vimos que há uma transição, há uma separação de período que a gente tem que perceber e fazer a aplicação correta. E aí vem a questão da geração. Aprendam desta ilustração sobre a figueira. Assim que os ramos novos ficam tenros e brotam folhas, vocês sabem que o verão está próximo. Observe isso. Ele está falando aqui sobre verão. Ó. Verão, não o verão da época do ano, o verão de vir, com os olhos. Aprendam desta ilustração sobre a figueira. Assim que os ramos novos ficam tenros e brotam folhas, vocês sabem... Ah, não, está falando do verão mesmo. eu me confundi, do verão da época do inverno mesmo. Vocês sabem que o verão está próximo. Eu inventei aqui, desculpa. Me equivoquei aqui. É no versículo 33 que ele fala de vir, né? Do mesmo modo, quando virem, agora sim, quando virem, está se referindo à visão, ao sentido da visão. Do mesmo modo, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. E aí vem o versículo 34, que é o que nós estamos discutindo, né? Eu lhes garanto que esta geração de modo algum passará até que todas essas coisas aconteçam. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras de modo algum passarão. Então aqui nós já entendemos o contexto. Nós já entendemos que essa geração que Jesus está falando aqui é a geração que vai ver todos esses episódios finais que precedem o Armagedon, que precedem a sua manifestação, a sua revelação a toda a humanidade. Então não é uma geração, não é a mesma geração aqui, ó, do que viu o começo das dores de aflição. Não é. Não é uma geração aqui das pessoas que estão vendo o começo das dores de aflição. Não é essa geração. É a geração que vai presenciar, que vai viver os últimos sinais da manifestação de Jesus, ou do seu aviso sobre o que aconteceria nos últimos dias, certo? A geração, ela tem duas aplicações, né? Tem a aplicação na época dos judeus, que viram aquelas coisas que Jesus falou sobre a coisa repugnante que causa desolação. Então, aquelas pessoas que viram a coisa repugnante que causa desolação invadir Jerusalém, elas viram também a sua destruição, certo? Então, está se referindo aos últimos sinais dos últimos dias. Não a todo o começo, do início ao fim dos sinais dos últimos dias. Não quer dizer isso. Essa geração está se referindo à geração que vir os últimos sinais dos últimos dias, de todos os sinais que Jesus disse sobre o fim. Que pode-se dizer que começa quando? Vamos ver se a gente consegue entender. Essa geração aqui
não é a geração que viu todo o início da manifestação da presença de Jesus em 1914, não se refere a isso. Se refere à geração que verá os últimos sinais do fim, do final do sistema de coisas. Pode-se dizer que começa aqui no 23, ó. A geração que vir muitas pessoas afirmando que é o Cristo e que ele está aqui ou ele está ali. Essa geração que presenciar essas coisas acontecendo, ela não vai passar, ela não vai morrer antes de o fim acontecer. Então começa mais ou menos aqui no versículo 23, né, que já são os sinais derradeiros do fim, onde a situação estará turbulenta, estará conturbada, estará agitada em toda a terra, e muitos aproveitarão essa época para dizer que é o Cristo. A geração que vir essas coisas acontecendo, elas não vão passar antes de o fim acontecer. Certo? A geração que vir aqui, né, ó, ele fala assim sobre vejam, né? Vejam, isso pode ter uma relação com o que Jesus disse logo na sequência, sobre vir. Então, se alguém lhes disser vejam, e aqui ele fala verão, que ele fala no versículo 31, né? 30, deixa eu ver. Aqui o versículo 33, virem. Então vejam, versículo 33, virem. Então a geração que vir esses Cristos sendo autodenominados, autoproclamados como Messias, a geração que vir isso acontecer, ela não vai passar antes de vir o fim. Mas até lá a situação estará bem conturbada, como nós comentamos, estará bem agitada, as pessoas estarão agitadas, né, na expectativa do que virá. Certo? A geração que vir esse sol sendo escurecido, essa lua não dando a luz, essas estrelas caindo do céu, a geração que vir essas coisas acontecer, elas não vão passar antes de vir o fim. Ok? Essa é a explicação. Aí depois do versículo 36 ele já vai falar, vai dar continuidade a essa questão, né? Mas fazendo um repasse do começo. Certo? Então essa geração aqui, ela se aplicou à geração de Jesus, os primeiros cristãos que viram a coisa repugnante sendo invadindo Jerusalém, mas depois se afastando. Elas viram o fim. E esta geração também se refere aos últimos sinais do fim, dos últimos dias. As pessoas que virem os últimos sinais do fim, elas não vão passar antes do fim acontecer realmente, ok? Essa foi a explicação, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.